30 de novembro, festa Santo André Apóstolo. André, do nome grego Andrés, que significa viril, aparece como homem generoso, disposto, aberto e entusiasta. Era filho de Jonas de Betsaida, irmão menor de Pedro. Foi discípulo de João Batista, junto ao qual conheceu o apóstolo João, e com ele seguiu primeiramente a Jesus, a quem levou seu irmão Pedro. Suas intervenções no grupo dos apóstolos são poucas, mas significativas. Ante a multidão faminta, André mostra a Jesus um garoto que levava 5 pães de cevada e 2 peixes, como para exortá-lo a renovar seus prodígios. Na escola de João Batista, André conheceu o essenismo e foi certamente tocado pela esperança messiânica. Foi ele, de fato, quem fez a pergunta a que Cristo respondeu com um sermão escatológico. Finalmente, André mostrou-se particularmente aberto ao problema missionário. Juntamente com Filipe e nas formas prescritas pelo judaísmo, deu garantias das boas disposições dos pagãos que queriam aproximar-se de Jesus. Algumas tradições referem que André desenvolveu seu ministério apostólico na Grécia e na Ásia Menor. Segundo tais tradições, morreu mártir em Patras, sobre uma cruz disposta em X. Paulo VI restituiu à Igreja Oriental as relíquias de Santo André, que se conservavam em São Pedro e foram reconduzidas a Patras. André é o primeiro missionário entre os apóstolos. Testifica-o João, que com ele estava no momento do chamado, hora 10ª. Logo após o encontro com Jesus, André dá testemunho junto ao irmão Simão. Encontramos o Messias e leva-o a Jesus. Santo André Apóstolo, rogai por nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, no dia em que a igreja celebra a festa de Santo André Apóstolo, a perícope de hoje, Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22, relata o chamado dos 4 primeiros discípulos de Jesus. Jesus anuncia a chegada do reino de Deus, mas não o faz sozinho. A forma com que Jesus começa a formar grupo de seus discípulos é muito diferente daquela utilizada pelos mestres judeus. Não são os discípulos os que pedem para fazer parte deste grupo, mas é Jesus quem os chama. O atrativo de seu chamado é irresistível e os torna capazes de renunciar à família e ao seu trabalho para segui-lo. Eles deixaram seus afazeres para se dedicarem à missão de Jesus. Com certeza, esses discípulos ouviram as suas palavras e testemunharam os seus sinais. Entusiasmados com tudo o que viram e ouviram, respondem imediatamente ao chamado de Jesus. Deixaram as redes e as barcas e o seguiram de prontidão. Jesus os chama e envia-os para anunciarem a sua mensagem e também realizarem os mesmos sinais que ele realizara.
A missão dos discípulos está relacionada à imagem do trabalho que realizavam, ou seja, de pescadores do lago da Galileia são chamados a serem pescadores de homens. Esses 4 primeiros discípulos representam todo o grupo dos discípulos. Mateus vê neles aqueles que historicamente acompanharam Jesus, como também o grupo daqueles que formaram a comunidade cristã. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. É como se esses 4 representassem os discípulos de todos os tempos. Meu irmão e minha irmã, diga comigo: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o dono da minha vida, Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Por intercessão de Santo André, desçam as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.